rapaziada, Lucas mais uma vez aqui com um exercício clássico de receptores. Veja bem, vem comigo. Olha só. A figura a seguir apresenta um circuito composto por 3 bipolos associados em série. Um gerador real e um receptor. E também um resistor. Gente, eu vou colocar nomes às figuras aqui. Imaginemos que eu tenho uma bateria de 12 volts nominal. Eu tenho um carregador de celular que consome 6 volts. Esse é o meu receptor. E associado a esse carregador de celular, eu tenho uma luzinha que fica acesa. Essa luzinha acesa é o meu receptor. Eu dei esse exemplo para que vocês entendam melhor o que é um resistor, o que é um receptor e o que é um gerador. Certo? Bom, esse circuito está todo mundo em série. Se todo mundo está em série, significa, segundo a figura aqui, que sobre todos esses aparelhos passa uma corrente de 2 amperes. Observe outra coisa, outro detalhe importante, ó. A corrente sai do polo positivo desse instrumento aqui de cima. Então, se ele sai do polo positivo do de cima, o de cima é realmente o gerador. Agora, na figura de baixo, ele está indo do negativo para o positivo, ele está indo no sentido oposto ao convencional da corrente. Ele está chegando no positivo. Então isso define que ele é o quê? O inverso do gerador. Ao invés de gerar, ele consome. Então ele é um receptor. Tudo bem? Eu peço, calcule a potência total, a potência dissipada e a útil para o receptor real. Bom, vamos lá. Galerinha, primeiro vamos fazer a análise desse circuito. Nós temos uma força eletromotriz de 12 volts. Estou pensando só no gerador por enquanto. Ó. Eu tenho uma resistência interna do gerador igual a meio ohm. E eu tenho uma corrente de 2 amperes. Então, pensando inicialmente só no gerador, será que sai para o circuito 12 volts? Lógico que não. O que sai para o circuito é o meu U. O que está saindo para o resistor e para o gerador é o U. Que segundo a equação do gerador, pode ser calculada fazendo força eletromotriz menos R vezes I. Então, calculando o valor que sai da pilha, que sai da fonte do carregador, ficaria U igual 12 menos R vezes o I, que é 2. Então, ficou 12 menos 1, 11 volts. Vamos interpretar isso aqui. Isso significa o seguinte. Isso significa que lá no manual do carregador do celular, está indicando que essa fonte é uma fonte de 12 volts. Porém, ele joga para o aparelho celular uma voltagem de 11 volts. Essa é a voltagem real fornecida pela fonte. E esta é a voltagem nominal. É bem importante vocês entenderem isso. Então, 11 volts é a voltagem consumida, tá, por 2 aparelhos, ou melhor, 2 bipolos que ele chama aqui, né? Quem são esses 2 bipolos? Esses 11 volts serão consumidos pelo receptor e também pelo resistor. O receptor e o resistor juntos consomem 11 volts, tá? Então, agora eu vou pensar apenas no resistor.
esse R aqui, ó, esse Rão. Resistor é o Rão, tá? Vou pensar no resistor. Bom, vamos lá. Pensando no resistor, o que nós temos? Todo resistor obedece à primeira lei de Ohm. Então, se o Rão vale 2 e o U é o mesmo que passa em toda a parte do circuito, porque está todo mundo em série, ficaria 2 vezes 2. Significa que o resistor, daqueles 11 que eu havia calculado, o resistor é responsável por consumir 4 volts. Moral da história, vamos ver se vocês entenderam. Eu tinha 11 volts para ser consumidos pelo receptor e pelo resistor. 4 são do resistor. Moral da história, sobrou quantos volts para o gerador? 7, né? Para o receptor. Então, para o receptor, nós já podemos concluir que sobrou a ele um U, né, igual a 11 menos 4. Ou seja, sobrou 7 volts para o receptor, dos quais 6 volts é responsável por transformar a energia, se for, no caso, o carregador do celular, sei lá, para transformar ele em energia luminosa e sonora. E, obviamente, 1 volt foi dissipado na sua resistência interna. Bom, então, para entender bem o cálculo das potências no receptor, é importantíssimo ter essa noção espacial do problema. Por que eu estou dizendo isso? Agora sim a gente pode partir para as perguntas. Ó, eu quero, calcule a potência total. Mas eu quero a potência total do receptor. Então quem que é a potência total do receptor? É o I vezes o U. Ou seja, vai ser 2 vezes 7. Eu tenho 14 watts sendo dissipadas no total do receptor. Qual que é a potência útil? A potência útil é a potência utilizada pelo receptor. O que eu estou realmente utilizando? 6 volts. Então a minha potência útil é o I vezes o epsilon'. Ou seja, 2 vezes 6. Eu estou usando 12 watts. E o que é a potência dissipada? A potência que eu jogo fora. Eu não uso a luzinha do carregador. Eu estou jogando fora, porque a luzinha do carregador é uma resistência. Sempre que eu tenho resistência, eu sempre tenho potência dissipada. Então eu estou jogando fora 1 volt. Então eu tenho lá π de novo, né? Mas agora vai ser o I vezes o U do resistor interno do receptor. Então vai ficar 2 vezes 1, 2 watts. Perfeito. Quer conferir? Quer tirar a prova real? Fácil, 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 porque sempre essa relação deve ser obedecida. Qual é ela? Potência total é a potência útil mais a potência dissipada. E realmente bate, porque a potência total é 14, a útil é 12, a dissipada é 2. 12 mais 2, 14, ok. E para finalizar aqui esse exercício, eu estou pedindo esboce o gráfico de U por I para um receptor. Então veja bem, sempre que eu tiver um receptor, eu vou ter uma função afim crescente, U, I. Ele sempre terá essa cara. Ele não vai começar do zero, não. Quem começa do zero é o resistor. Ele começa acima do zero, tá? Esse ponto aqui onde ele começa é conhecido como coeficiente linear. Esse ponto sempre será o meu epsilon', ou seja, esse ponto vale para esse exemplo 6 volts.
ok? Bom, eu preciso achar pelo menos um outro ponto, ou poderia achar o meu R', né? O R' vale meio. O que é meio? Meio é a tangente da reta. Porque nós sabemos que o meu R' na equação do gerador, tá? Do receptor, qual que é a equação do receptor? U igual ε' mais R' vezes I. Então, por isso que meu ε' é meu coeficiente linear e meu R' é meu coeficiente angular. Ou seja, quem é o meu R'? Meu R' é a tangente da reta. Segundo aqui a figura, meu R' é meio. Então, a tangente dessa reta vale meio. O que é tangente? Né? O cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, quer dizer que quando eu estou subindo 1 no eixo Y, eu tenho que andar 2 no eixo X. Né? Então, eu posso, quem não gosta de entender essa lógica, eu posso jogar todos os valores aqui na equação e achar um ponto. Por exemplo, se eu considerar o I igual a 10, se eu chutar um ponto I igual a 10, joga na equação do receptor, nós teremos o quê? Que U vai ser igual ao ε', que é 6, mais meio, que é o R', vezes 10, que é o valor que eu chutei de I. Então ficaria U igual a 6 mais 5, então meu U vale 11. Pronto, pegou 2 pontos. Se eu tenho 2 pontos, eu tenho a precisão de uma reta, eu não preciso mais que isso. E é isso, meus queridos, espero que tenham entendido.